Estamos estudando 1 João, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 4, com o tema O Cristão no Mundo Atual. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre alguns aspectos que podem comprometer a vida cristã, que podem comprometer a fé bíblica. Falamos sobre o primeiro aspecto, todos eles baseados no versículo de número 1 a 4, de 1 João, capítulo 1. Então, pegue a sua Bíblia e compare esse estudo, faça esse estudo junto comigo. O primeiro aspecto que falamos é exatamente a perseguição intelectual, filosofias vãs. O segundo aspecto é a indiferença pelo testemunho de homens e mulheres de Deus. O terceiro aspecto, quando não há transferências de verdades espirituais. E o quarto aspecto é quando o evangelho pregado ele já não é mais um elemento, um instrumento de libertação. Hoje daremos continuidade a esse estudo, porém, em uma perspectiva diferente. Nós falaremos hoje sobre algumas questões. Quero levantar algumas perguntas para continuar estudando esse texto. O que leva um cristão a crer em filosofias vãs? O que leva um cristão a ser indiferente aos testemunhos de homens e mulheres de Deus? O que leva um cristão a não buscar por verdades espirituais? E o que leva um cristão a preferir prisão em vez de libertação? É sobre essas perspectivas que eu quero tratar esses próximos vídeos. E hoje eu quero falar sobre o primeiro problema. O problema da nova geração. A nova geração, ela tem a necessidade, uma suposta necessidade, de atualizar o Evangelho. Eles entendem que o Evangelho, da maneira que é obsoleto, é ultrapassado e precisa de uma nova roupagem, precisa ser atualizado. Muitos cristãos, nesta época, neste período aqui de João e a igreja de Éfeso, eram cristãos de primeira e até segunda geração, até terceira geração, para falar bem a verdade. E a emoção dos primeiros tempos, do novo achado, a glória dos primeiros dias de cristandade, o brilho de ser cristão, de pertencer ao rol de membros do cristianismo, dos seguidores de Cristo, já tinha passado para muitos aqui. E o fato é que a nova geração, essa nova geração que já estava bem longe dos primeiros cristãos, do testemunho, da glória, do brilho dos primeiros cristãos, essa nova geração já não enxergava o Evangelho com esse mesmo brilho e com essa mesma emoção. Eu não sei se você já ouviu falar sobre as gerações, mas existe a geração X, que são os nascidos entre 1961 a 1980. Existe a geração Y, que são aqueles que são nascidos entre 1981 e 1996, e existe a geração Z, que são os nascidos de 96, 97 para cá. Para alcançar a geração Y e a geração Z, alguns cristãos, algumas igrejas, algumas comunidades, algumas denominações têm cedido a abordagens como tornar o louvor mais atraente, a pregação menos confrontativa e mais consoladora, o vestuário mais formal para os pastores e até mesmo uma linguagem mais descolada. O grande problema é que o Evangelho parece que precisa de uma roupagem nova para alcançar as novas gerações.
como se o fator estético estivesse acima do conteúdo da mensagem. Muitas vezes apresentam-se a cruz como uma solução definitiva para um problema que foi mal entendido, levando a uma compreensão rasa do Evangelho e uma vida cristã rasa, sem fé, sem esperança, sem obediência, sem pureza, sem contentamento, sem alegria, sem paz, sem transformação, sem arrependimento, sem o poder do Espírito Santo. O problema da nova geração é quem leva o cristão a crer em filosofias vãs, a ser indiferente a testemunhos de homens e mulheres de Deus, a fazer com que o cristão não busque por verdades espirituais e a preferir prisão em vez de libertação. Precisamos levar a sério o problema da nova geração e precisamos confrontar a ideologia da nova geração com a Bíblia, com a palavra santa e eficiente de Cristo. Precisamos mostrar a cruz, pregar a cruz para a nova geração, porque somente a cruz, somente o Evangelho verdadeiro e genuíno pode trazer essa libertação, pode fazer com que a nova geração volte a enxergar o brilho da cruz e do verdadeiro Evangelho. Somente o verdadeiro Evangelho pode trazer novamente a alegria de ser cristão a essa nova geração.